Nos anos 80 foram lançadas diversas franquias que marcaram toda uma geração, mas uma franquia que marcou principalmente o público mais jovem daquela época foi a trilogia Karate Kid. E eu, como sou um entusiasta de filmes de todas as gerações, recentemente eu assisti pela primeira vez a trilogia Karate Kid e pude entender o porquê ela foi tão icônica. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer uma crítica, uma análise da trilogia Karate Kid. Então já aqui no começo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like porque o seu like ele é muito importante e bora lá começar esse vídeo. Bom, o meu primeiro contato com um filme com o título Karate Kid foi o remake de 2010, estrelado pelo Jaden Smith e pelo Jackie Chan, e logo de cara eu vou falar aqui pra vocês que eu prefiro muito mais o filme dos anos 80 do que o remake de 2010. É claro que eu gosto bastante do filme de 2010, inclusive ele foi um filme muito popular na minha época, na época eu tinha gostado bastante dele, só que o engraçado é que até mesmo depois de um tempo do lançamento do filme de 2010, só depois que eu fiquei sabendo que eles já tinham feito outros filmes do Karate Kid, que esse filme de 2010 era um remake. E eu gostei muito mais dos filmes dos anos 80 porque o filme de 2010 eu percebo que ele tem muito menos carisma se comparado com os filmes estrelados pelo Ralph Macchio. E você percebe que o filme dos anos 80 ele é um filme muito mais alto astral se comparado com o filme de 2010. Eu sei que às vezes é chato você ficar comparando um remake com um filme original, mas infelizmente aqui eu não tenho como evitar essa comparação. Porque a primeira coisa que eu pude perceber é que quando você compara, por exemplo, o carisma do Jaden Smith com o carisma do personagem do Daniel LaRusso, cara, não tem comparação. E por ele ser um personagem muito mais espontâneo, carismático e divertido, você se engaja muito mais com a história. Porque querendo ou não, os três filmes lançados lá nos anos 80, eles têm praticamente a mesma história. Em um certo ponto chega a ficar um pouco repetitivo e um pouco chato. Só que você não se entedia por conta do personagem principal. Você vai se engajando ali com aquela personalidade dele. E é legal de você observar como ele tá passando ali pelaquela fase da adolescência, numa época muito específica. Então é legal que em cada filme ele vai crescendo mais um pouco, então ele vai adquirindo novas responsabilidades. Por exemplo, no primeiro filme ele vai passando por aquela questão de se mudar para uma cidade nova, interagir ali com os adolescentes, ao mesmo tempo que ele vai desenvolvendo uma amizade muito forte com o Sr. Miyagi. Já no segundo filme a gente já vê um outro lado dele, um lado onde ele vai ter que ir para um outro lugar que ele está muito menos habituado, e no terceiro filme é quando ele já começa a adentrar na vida adulta, então ele vai ter algum choque de realidade, onde ele tem que decidir se ele vai trabalhar ou se ele vai estudar, e é muito legal você ver como o Sr. Miyagi vai ajudando o Daniel em toda a sua trajetória. Eu com certeza posso dizer aqui que a interação do Daniel LaRusso com o Sr. Miyagi, de longe, é a melhor coisa do filme. E na minha visão, eu não vejo a relação do Daniel LaRusso com o Sr. Miyagi como uma relação de paternidade, mas eu vejo muito mais essa relação como uma amizade muito forte. Isso fica muito nítido, principalmente quando você vê que o Daniel LaRusso ele aprende muito com o Sr. Miyagi e o Sr. Miyagi ele aprende muito com o Daniel LaRusso. Você percebe que o Sr. Miyagi, obviamente por ele ser uma pessoa muito mais velha, ele tem muito mais a ensinar, mas você percebe que o Daniel LaRusso ele surge na vida do Sr. Miyagi para dar uma luz para ele, para dar novas perspectivas. Por falar em luz, eu acho que eu vou acender aqui essa luz porque o vídeo tá ficando muito escuro, porque eu tava contando com a luz do sol, só que agora o dia ficou nublado aqui, deve ter ficado muito escuro. Mas enfim, como eu tava falando, né, o Daniel LaRusso ele surge como uma luz na vida do Sr. Miyagi, dando novas perspectivas para ele. É claro que você vê, por exemplo, ali no segundo filme, é o Daniel LaRusso que incentiva ao Sr. Miyagi ir pro Japão. Na verdade ele não incentiva não, né, mas ele meio que dá uma força pro Sr. Miyagi no segundo filme, num momento muito difícil para ele. No terceiro filme, o Daniel LaRusso ele compra ali uma lojinha pro Sr. Miyagi. Eu acho muito fofo a relação que os dois vão tendo no desenvolvimento daquela loja. E é muito legal também como o Pat Morita, ele interpreta esse senhorzinho que ao mesmo tempo ele é muito gentil,
E Inocente, a princípio, ele é um senhor muito inteligente e um mestre das artes marciais que pode derrotar pessoas até mesmo muito mais novas do que ele. E como a gente já entrou agora nessa questão da arte marcial, por mais que o filme ele tenha no seu título uma arte marcial, eu gostei muito mais do lado onde eles abordam o cotidiano do personagem. É claro que todas as lutas elas são muito legais. Para falar a verdade, tem alguma luta ou outra ali que deixa um pouco a desejar, como por exemplo a luta final do segundo filme. Cara, aquela luta final do segundo filme, pra mim, eu achei meio vergonha alheia, aquela forma como ele vai lutando, eu achei bem esquisita, mas as lutas em geral são muito boas, principalmente as lutas onde o Ralph Macchio, ele interpreta, ele manda muito bem, ele convence fisicamente, principalmente ali no terceiro filme tem as melhores cenas de luta, eu acho incríveis, e o Sr. Miyagi também, ele manda muito bem ali nas cenas de luta, e é muito legal toda a filosofia que ele vai passando por Daniel em relação ao Karatê, que na verdade o Karatê, além de ele ser uma forma de combate, ele é um estilo de vida. E é muito legal você ver o contraponto que vai se colocando nessa questão da forma que ele luta no terceiro filme com a introdução do personagem do Thomas Ian Griffith, que no caso ele vive ali um dos vilões do filme e ele vai ensinando o estilo de luta pro Daniel LaRusso, um estilo muito mais violento e agressivo, enquanto o Sr. Miyagi ele vai ensinando toda uma outra filosofia. E por falar em vilões, cara, a trilogia do Karate Kid, eu vou falar a verdade pra vocês que eu acho que nem vilões esses personagens mereciam ser chamados. Vamos colocar eles aqui como antagonistas, porque todos os personagens que são antagonistas nessa trilogia têm praticamente as mesmas personalidades, as mesmas motivações, eles não agregam muitas vezes em nada na história, pelo contrário, muitas vezes eles são extremamente inconvenientes, aparecendo em momentos importantes para a história, onde você está vendo ali um bom desenvolvimento de personagem, onde o Daniel LaRusso está tendo uma boa química ali com outros atores. Muitas vezes eu me incomodei bastante. É claro, como eu disse, tirando o personagem do Thomas Ian Griffith, que ele manda muito bem. Esse cara, ele tem personalidade, ele tem presença em cena. E como eu estava falando para você, o Daniel LaRusso, além de ter uma boa interação com esse personagem, é legal a interação também que ele vai tendo com os interesses amorosos dele em cada filme. Por mais que isso se torne também um pouco repetitivo ao longo da trilogia, é legal porque em cada filme diferente é uma atriz muito boa, só que com personalidades diferentes. Então o Daniel LaRusso ele vai interagindo com cada uma de uma forma diferente. E com todas elas ele tem uma química muito boa. Os dois eles contracenam muito bem juntos. Só uma coisa aí que eu achei que ficou um pouco repetitivo também ao longo da franquia é a estrutura do roteiro como um todo. Menos no terceiro filme, às vezes ali, porque eles criam um ambiente novo, como eu disse, do Daniel LaRusso tá passando ali por uma fase de mudança da vida adolescente para a vida adulta. E a gente também não pode esquecer de falar da trilha sonora sensacional dessa trilogia. As músicas aqui, elas combinam perfeitamente com o clima do filme, elas dão um dinamismo muito grande ali para a história, além de contagiar e deixar você ainda mais engajado com toda aquela narrativa e com a personalidade de todos os atores. Bom, pessoal, o que eu queria falar sobre essa trilogia era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like porque o seu like é muito importante e ativa a notificação porque assim você fica sabendo de todas as vezes que a gente lançar vídeos novos. Não se esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Os links para nossas redes sociais vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.